Bom, vamos direto ao assunto. Tem uma regulamentação novinha e super específica lá do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará que está dando o que falar. É a Instrução Normativa número 01 de 2026. Basicamente, ela cria as regras para um benefício bem peculiar da magistratura, a famosa PVTAC, ou Parcela de Valorização por Tempo de Antiguidade na Carreira. Mas o que deixa essa normativa realmente fascinante não é só o dinheiro ou o benefício em si, sabe? É a lupa que eles colocaram nos critérios para definir quem tem direito. Mais especificamente, no que diabo significa atividade jurídica. Para quem gosta de entender os bastidores da administração pública, isso aqui é um prato cheio. Então vamos destrinchar exatamente o que essas entrelinhas oficiais estão dizendo. Nossa análise de hoje vai passar rapidinho por 3 pontos. 1. A origem da PVTAC. 2. A definição de atividade jurídica. E 3. O pulo do gato, o uso preponderante de conhecimento. Ponto 1. De onde vem essa tal de PVTAC? Lendo o artigo 2º dessa instrução, a gente já entende que a PVTAC é devida aos magistrados e magistradas lá do Ceará. Isso vale tanto para quem está na ativa quanto para a galera que já se aposentou, em primeiro e segundo graus. Mas olha o detalhe crucial aqui, a natureza desse benefício. O texto bate o martelo dizendo que é uma parcela de caráter indenizatório, e ela não caiu de paraquedas não. A própria norma explica que isso é baseado em teses de repercussão geral do STF de 2026 e numa resolução conjunta do CNJ e CNMP. É, no fundo, um regime de transição. Mas a grande pergunta é, como isso vira valor na prática? A matemática da coisa é bem direta, mas o impacto é enorme. A regra garante um aumento de 5% do subsídio a cada 5 anos de efetivo exercício em atividade jurídica. Ou seja, completou um quinquênio, 5%. Só que tem um teto, claro. A norma limita isso a 35% no máximo, que daria 7 quinquênios. Mas o gatilho, a chave que destrava esses 5%, é essa expressão, efetivo exercício em atividade jurídica. E é aqui que a nossa análise precisa ser cirúrgica. Afinal, o que o TJ do Ceará aceita como atividade jurídica para liberar essa indenização? E isso nos leva à parte 2, definindo a atividade jurídica. O artigo 3º não deixa por menos e lista 5 categorias diferentes. É um leque bem interessante. O inciso 1º já fala daqueles cargos que são exclusivos para quem tem diploma de bacharel em Direito. O segundo inciso foca na advocacia mesmo, inclusive a voluntária. Aí a gente pula o 3º por um segundinho e vai dar uma olhada no 4º e no 5º, que trazem o papel do conciliador, do mediador e do árbitro. É uma visão super ampla do que é trabalhar com direito, né? Mas de todos esses incisos, tem um que chama muita atenção porque ele muda totalmente a forma como a gente interpreta a experiência profissional. E esse é o nosso ponto 3, o uso preponderante de conhecimento. O inciso 3º do artigo 3º joga a seguinte regra no papel. É a atividade jurídica, o exercício de cargos, empregos ou funções, inclusive de magistério superior, que exija a utilização preponderante de conhecimento jurídico. Olha só o peso dessa palavra, preponderante. A norma não está exigindo que o cargo seja só para advogados. O que importa é que a essência, o grosso do trabalho diário, seja aplicar a lei. É aqui que a gente vê um contraste gigantesco criado pela própria norma. Do lado esquerdo, no inciso 1º, a gente tem um critério engessado, puramente formal. Tem diploma? Entra. Mas do lado direito, no inciso 3º, a regra olha para a realidade, para o critério material. Pensa, por exemplo, na galera que atua como auditor fiscal. A rotina deles é basicamente respirar direito tributário e fazer o lançamento de tributos. É puro conhecimento jurídico aplicado. A mesma lógica vale para um auditor de controle externo. O cara passa o dia elaborando parecer em processo de contas, respondendo consulta, analisando ato de pessoal, com base na Constituição e no direito administrativo. Mesmo que o edital do concurso lá atrás aceitasse outras faculdades, o dia a dia exige que eles sejam experts na aplicação de leis complexas. É a mão na massa que define o direito ao benefício. Ah, e tem um detalhe que não dá para passar batido. A instrução fez questão de escrever com todas as letras lá dentro do inciso 3º a inclusão do magistério superior. Ou seja, dar aula de direito na universidade é oficialmente reconhecido como uma função de uso preponderante do conhecimento jurídico. Isso é super bacana porque consolida a ideia de que a academia, a pesquisa e as salas de aula são pilares fundamentais da prática jurídica e contam sim para esse tempo no tribunal. Mas calma lá, que não é festa. Essa verificação não é automática, não. O artigo 4º, no seu parágrafo 3º, coloca um filtro bem rigoroso na parada. Quem bate o martelo sobre se a sua atividade entra ou não nesse uso preponderante para ganhar a PVTAC é ninguém menos que a presidência do Tribunal de Justiça. É a presidência que vai pegar a papelada, analisar caso a caso e dizer, ok,
Isso aqui é preponderantemente jurídico. É uma trava de segurança para garantir que a regra seja aplicada de forma justa e sem distorções. Para fechar nossa reflexão de hoje, essa norma toda levanta uma lebre muito interessante. Quando o tribunal aceita o uso preponderante de conhecimento, ao invés de só olhar para o pedaço de papel do diploma, ele está reconhecendo que a experiência jurídica no mundo real é muito mais ampla e complexa. Fica então o questionamento. Será que essa visão mais moderna e realista sobre as atribuições não vai acabar mudando o jeito que a gente valoriza toda e qualquer experiência prévia dentro do serviço público? É de se pensar. Num cenário onde a administração pública busca eficiência, ficar de olho nessas nuances não é só detalhe burocrático, é entender como o Estado evolui.